Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa agora, falando das duas cidades, Gadara e Gerasa. Porque o nosso objetivo é entender essa passagem do Evangelho, que nós temos três evangelistas que narram esse fato. Primeiro, Marcos, Lucas. Vamos começar com Marcos, porque Marcos é o primeiro evangelista, e ele fala no capítulo 5 do seu evangelho, o endemoniado Gerazeno, quer dizer, ele está falando de Gerashi hoje, ou Gerasa, aquela cidade que fica a 50 a 90 quilômetros. Eu estou botando assim porque eu não sei, eu vou ver, segundo o guia, 90 quilômetros. É longe porque eu estive lá e sei que não é perto, e não dá para avistar o mar da Galileia, não tem possibilidade de acontecer, segundo o que está escrito aqui, geograficamente. Ele diz assim: chegaram do outro lado do mar, região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem, possuído por um espírito impuro, habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Ele rebentava as correntes, se rasgava, né? Arrebentava com grilhões. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. E, sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-os com pedra. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Engraçado, Jesus não tinha dito nada. Até agora Jesus não falou nada. Como é que ele estava dizendo que Jesus estava atormentando? Com efeito, Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito impuro. E perguntando: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhes insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande manada de porcos. Rogava-lhe então, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele o permitiu, e os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no mar, precipício abaixo, e eles se afogaram no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e correram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aqueles que foram endemoniados, rogo-lhe que deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse: vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Ora, pessoal, eu vou colocar a primeira coisa que eu vou colocar aqui. Eu disse para vocês que eu estive nas duas cidades. Tive Gerashi, ou Gerazeno, cidade dos Gerazenos, ou Gerasa, e na cidade de Gadara. Por quê? Porque as duas são citadas. E eu digo para vocês, imagine vocês, vamos botar sem exagero, 50 quilômetros de Gerasa até o Mar da Galileia. Vocês já imaginaram 2.000 porcos correndo por 50 quilômetros?
alguma coisa está errada. Então eu não estou aqui para contestar, para condenar, estou aqui para fazer, para buscar verdades, ok? Então, essa é a narrativa do evangelista, primeiro evangelista Marcos. Vamos ouvir o que diz Lucas, para a gente tirar. Marcos fala de um obsediado. Lucas 8, 26 a 39, também fala de um endemoniado. A mesma coisa que está falando Marcos. O endemoniado de Gerazeno. Navegaram em direção à região dos Gerazenos, que está do lado contrário da Galiléia. Porque do outro lado, onde fica a Jordânia hoje, é o lado oposto. Ao pisar em terra firme, veio em seu encontro um homem da cidade possesso de demônios. Aqui a gente pode dizer o seguinte. Vocês estão vendo que Marcos e Lucas falam de cidade do Gerazeno. Aquela que eu falei a vocês que ficam no mínimo 50 quilômetros de distância. Que o guia me falou em 90. Eu já estou colocando 50, mas mesmo assim, 2.000 porcos numa maratona de 50 quilômetros de corrida para cair no mar não é perto. Alguma coisa está errada aqui nessa narrativa. Alguém pode estar trocando o nome. Os evangelistas trocaram. Por que trocaram? Não sei. Eu estou levantando hipóteses. Ao pisarem do outro lado da Galiléia, encontraram um homem possesso de demônio. Havia muito que andava sem roupa e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu a Jesus, começou a gritar e caiu aos pés e disse em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Veja a semelhança de Marcos com Lucas. Peço que não me atormente. Jesus, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele rebentava as correntes e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual o teu nome? O nosso tempo esgotou, nós vamos continuar na terceira e última parte do programa. Não saia daí, 1 minuto só. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.